Oi, gente, como vocês estão? Esse é um vídeo meio que de apresentação, já tô trazendo uma resenha do livro mais recente que eu li. Tô um pouco nervosa, mas era uma coisa que eu queria muito fazer e eu tô aproveitando esse tempo de quarentena pra realizar alguns dos meus projetos. Um deles era ter um canal no YouTube. O canal se chama Me History porque eu quero contar histórias. E nem sempre serão histórias minhas, a maior parte das vezes não serão histórias minhas. Serão histórias de livros, séries, filmes que eu assisto. E também quero trazer alguns casos criminais, que é um tipo de conteúdo que eu gosto muito de assistir. Mas hoje, especificamente, como primeiro vídeo, eu quis trazer a minha leitura recente, que eu acabei de terminar, que são dois livros da Gayle Forman, dessa autora que eu conheci através desses dois livros mesmo, e eu vou começar falando um pouco dela, da autora. Calma que eu tenho anotações, gente. Você é uma youtuber muito dedicada. Eu só não sei pra que lado é a câmera, mas eu juro, você é uma youtuber muito dedicada, vocês vão ver. Minha dica da Barbie. Bom, gente, a Gayle Forman é conhecida por escrever ficção jovem e adulta. E o romance mais conhecido dela é o livro 1 que eu vou contar pra vocês, que se chama Se Eu Ficar. Essa resenha vai se dividir assim. Como são dois livros, a parte 1 e a parte 2, se você não gosta de spoilers e você se interessou pela parte 1, eu vou falar no momento exato, tipo, para por aqui pra você já deu esse vídeo, porque quando eu for contar sobre o segundo livro vai acabar vindo spoilers. Mas bom, vamos começar então com o primeiro livro, que se chama Se Eu Ficar. É um romance e eu vou começar falando do livro em si. É um livro com uma capa muito bonita, porque é a capa do filme, tem cenas do filme. E uma coisa legal, porque como tem muito a ver com música, história, no livro, gente, vai ter notas musicais, então é um livro bem bonito. Um livro grande, com a letra grande, assim, relativamente grande. Não tem muito texto em uma única página, então você vai ver que ele é rapidinho. Apesar dele aparentar ser grande, as páginas são grossas. E aí, nesse primeiro livro, então, conta a história da Mia. A Mia é a personagem principal, ela é muito apaixonada pela música. E nesse livro, basicamente, conta a história dela com a família dela e com o namorado dela, o Adam, que eles se conheceram na escola e ele também é muito apaixonado pela música. Você vai notar nesse livro que a música é o que une as pessoas de uma maneira geral. Por quê? Porque a família dela também é muito envolvida com música, o namorado dela também é muito envolvido com música, e ela também, ela toca violoncelo, e ela tem um grande potencial, inclusive nesse livro ela tá treinando pra entrar na Juilliard, que é uma das maiores escolas de música que existem, porque todo mundo bota muita fé nela. Esse primeiro livro vai contar basicamente a história da Mia pra gente. Então quem é a Mia, como ela se relaciona com a família, com o irmãozinho mais novo dela, com o namorado, como eles se conheceram, como que eles se dão bem. E aí é muito legal porque mostra o quanto eles se amam, o quanto eles são unidos. Então eu gostei bastante desse livro. Uma coisa que particularmente me incomodou é como a escrita ela é dividida. Então a autora faz assim. No capítulo número 1, ela vai contar a história no presente, o que está acontecendo no agora. No capítulo número 2, ela vai contar um fato do passado. Aí no terceiro, ela continua do presente onde ela parou. Aí no quarto capítulo, ela volta a contar o fato do passado. Então esse vai e vem no tempo que o livro faz constantemente é uma coisa que me incomodou. Porque esse livro não é um livro que acontece grandes emoções. Não é um livro que você fica muito emocionada. Tem alguns momentos de emoções, mas não é nada que te deixe muito eufórica. Então toda hora ela tá voltando no passado era uma coisa que enchia muito meu saco. Só que eu entendi que foi uma coisa necessária para que ela pudesse contar como era a relação da Mia com a família, como ela conheceu o Adam, para poder contar tudo isso. Então eu achei que foi importante. Agora, gente, sempre que eu fazer uma resenha, eu vou tentar elencar os pontos positivos e os pontos negativos. Os meus elogios para esse livro é em relação ao amor. Ele mostra um amor de uma maneira muito pura. Tanto o amor da Mia com a família, quanto o amor dela com o Adam. Então eu acho que é um ponto bem legal, porque ele trabalha o amor de um jeito muito especial, que eu gostei bastante e me emocionou bastante ao decorrer da história. Um outro ponto moderno. Outro ponto moderno é ótimo, né, Milena? Um outro ponto positivo é que a escrita da autora é muito gostosa. Então é uma escrita moderna, ela usa algumas gírias, é uma escrita juvenil. Então você lê muito fácil, muito gostoso de ler, não é nada que te deixe muito cansativo a leitura. A história em si te cansa um pouco, mas a leitura do livro não é o que incomoda. E por último, o último ponto que eu considero positivo nesse livro é que a autora ela descreve muito bem tudo. Os acontecimentos, o local onde o personagem tá, você se sente no local com o personagem tão bem que ela descreve. Ela conta muito bem as histórias do passado, né, que nesse vai e vem do tempo. No passado ela descreve muito bem as histórias. Então você se sente íntima dos personagens. Parece que eu vivi lá com a Mia, tudo que aconteceu. Parece que eu tava com ela, porque a autora ela trabalha numa descrição muito boa. A descrição dela, ao contrário do que eu comentei sobre a história ser cansativa, a descrição não é. A descrição dela é boa na medida certa. Ela descreve bem na medida certa. Nada que fique entediante, fica do tamanho certo, fica o suficiente. Então esse é um ponto muito positivo. Eu não falei os pontos negativos do outro livro.
não vou dar certo. Isso porque eu fiz um roteiro. Gente, esse vídeo vai ser o vídeo mais cagado. Bom, agora eu vou falar dos pontos negativos. Como eu já falei antes, é uma leitura que me cansou um pouco. Porque se vai vendo o tempo sem acontecer nada de muito emocionante, que é um segundo ponto negativo, que não tem nada de muito emocionante, acontece alguns pontos emocionantes, mas a história em si, ela não te prende. Não é aquele livro que você vai ler, tipo, em uma noite, porque ele é muito emocionante, você não vai conseguir parar. Não, você vai parar várias vezes tranquilo, porque ele não vai te prender muito, justamente porque sempre que parece que vai acontecer algo emocionante no presente, a autora para e vai contar um fato do futuro. E aí isso enjoa um pouco. Então eu já falei 2 pontos negativos, né? Ele é meio cansativo, esse vai e vem no tempo, e não acontece nada de muito emocionante. Bom, então é isso. São esses 2 pontos negativos que eu considero. Agora, esse momento do vídeo é o que eu falei. Se você não quer spoilers e você quer ler o primeiro livro porque você se interessou pela história, você para por aqui. Porque agora eu vou falar do livro 2 e vai ter spoilers, porque não tem como falar do livro 2 sem jogar uns spoilers na cara de vocês. O livro 2 se chama Para Onde Ela Foi, e aqui começa a contar a história depois do fim do acidente. Então, no primeiro livro, a Mia, os pais dela e o irmão dela sofrem um acidente de carro, os pais e o irmão falecem e a Mia permanece na UTI. E aí é quando ela tava naquela, será que eu volto? Será que eu não volto? Será que eu me deixo morrer? Porque ela meio que sai do corpo dela e começa a ver tudo que tá acontecendo com ela como telespectadora. É como se a alma dela tivesse saído do corpo e ficasse vendo ela na cama, sofrendo e tudo mais. Quando a Mia sai do corpo dela, ela escuta várias enfermeiras falando assim: ela viver ou morrer depende do que ela quer, porque a partir de agora depende da paciente se ela quer sobreviver ou não. E a Mia, em vários momentos do livro, ela tava relutante se ela queria viver ou se ela queria morrer, ela não sabia. E no fim, gente, o Adam faz com que ela consiga viver. É por isso que eu falei que um ponto positivo do livro anterior é que mostra como o amor ele pode ser forte. O Adam conversou com ela, mesmo ela estando em coma, e falou pra ela que ele só queria que ela vivesse, mesmo que isso significasse que ela largasse o namoro com ele, mesmo que significasse que ela se mudasse pra outra cidade, ele só queria que ela ficasse. E de fato ela ficou. Então, depois desse diálogo com o Adam, diálogo não, né? Porque só o Adam falou, ela tava em coma, ela começou a melhorar e poucos dias depois ela teve alta da UTI e ela realmente decidiu largar o Adam e foi pra Juilliard, que ela era a escola de música que ela queria entrar. E o Adam ficou ali na fossa, aquele roqueiro hardcore estava super na fossa porque a Mia foi embora e mesmo ele sabendo que ele tinha feito a promessa, ele não sabia que ela tinha ouvido, porque ela tava em coma. E ele ficou muito frustrado, muito revoltado. E esse livro aqui, gente, ele é tudo pra mim. Ele é minha fanfic preferida. Por quê? Porque o Adam se tornou um rockstar super odiado, revoltadíssimo. Ele tá muito famoso nesse livro, porque a banda dele, a Sotin Star, que era a banda que ele tinha no primeiro livro, ela tá super famosa em todas as paradas de sucesso. Eles estão fazendo vários eventos, vários shows, turnê pelo mundo inteiro. E ele é aquele rockstar malvado, super mal-humorado, que faz entrevista com as jornalistas e quebra tudo. E a Mia, ela foi pra Juilliard e ela acabou ficando famosinha, assim, ela tá fazendo vários concertos musicais com seu violoncelo. Então são 2 opostos, gente. O Adam, que tá aquele bruxo, tá aquele cavaleiro das trevas, super estressado e decepcionado com o término do relacionamento, e virou um cara horrível, enquanto a Mia tá lá, toda fofa, ainda lutando pela perca dos pais, né? O luto é um processo difícil. E esse livro acontece 3 anos depois, 3 anos e meio, após o término do primeiro livro. Então é muito emocionante, porque você vai ver esse casal que se amou tanto no primeiro livro, se reencontrando de um jeito tão diferente. Eles se tornaram pessoas muito diferentes, e mesmo assim eles vão se reencontrar. Então a minha fanfic preferida, é muito fofo esse livro. Ao contrário do primeiro livro, eu li muito rápido, porque esse livro é muito emocionante, porque você fica esperando que aconteça alguma coisa, e isso faz com que você não consiga parar de ler. Eu li em 2 dias, o que é um recorde para os últimos livros que eu tô lendo, porque eu não tô tão rápida na leitura como eu já fui um dia, e eu li muito rápido porque prendeu muito a minha atenção. Bom, os elogios para esse livro são que ele prova como um mal entendido pode acabar com a vida de uma pessoa. E ele prova também que dar uma segunda chance, não tô falando dar uma segunda chance pra pessoa fazer todas as merda com você de novo, mas assim, ouvir a pessoa se justificando é um fato importante. Então esse livro mostra sobre segundas chances, sobre maus entendidos, sobre você saber tentar pensar com a cabeça do outro, sabe? A empatia, você se colocar no lugar do outro, esse livro, ele ensina muito sobre isso. E um ponto negativo do livro, que na verdade acho que é mais uma crítica construtiva, mas que talvez seja o estilo de escrita da escritora. Nossa, estilo de escrita da escritora é o meu auge.
Enfim, talvez seja o estilo de escrita da Gale, é que o fim do livro ele fica com muito gostinho de quero mais. Não é um fim, sabe? Não é um The End da Disney. Ele deixa um gostinho de quero mais infeliz que o livro acabe e você fala assim, não é possível que acabou, eu quero mais. Mas é um final super legal também, não é sem fim, né? Só fica com um finzinho que dá um gostinho de quero mais. Mas é isso, gente. Essa foi a resenha, minha primeira resenha, um pouco atrapalhada. Tentei fazer um bloquinho de notas aqui pra eu não me perder, mas eu quero falar muito. E eu só fico vendo ali o time, já estamos em 14 minutos. Não vai com 14 minutos pro YouTube. Vou tentar dar uma editada, mas é porque eu falo muito. E eu tento falar pouco, mas não dá, gente. Essa sou eu. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, gente. Eu vou falar coisinhas, tipo, clássicas e clichês de YouTube, como se inscreve aí, deixa um like, compartilha com uma amiga que gosta de romance, coisas assim. Não sei, acho que ainda não tô tão desconstruída com a câmera pra isso. Mas foi isso, gente. Beijo pra vocês e tchau!